Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentando e cantando. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa. Hoje, no dia de Santo André, o Senhor nos chama a nós renovarmos o nosso chamado. O nosso chamado de seguimento ao Senhor. Interessante que hoje eu estou renovando mesmo. Porque a minha vocação, o meu chamado se deu com essas palavras. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Me lembro que eu estava ouvindo a Rádio Cultura lá de Santos, e o Padre Jonas nesse dia, quando ele fazia aquele programa Estou no Meio de Vós, eu ouvindo, Padre Jonas fazendo a leitura para depois vir a meditação, quando ele leu exatamente essa frase. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Essa palavra, ela gravou-se no meu coração. E a partir daí, nunca mais eu tive dúvida quanto à minha vocação ao sacerdócio. Eu fui selado por essa palavra. Eu passei pela experiência do Senhor que me chamou naquele dia. Por isso que eu estou dizendo que hoje é um dia de renovação. Eu não sei como foi que o Senhor te chamou. Como às vezes eu sempre falo aqui. Cada um teve a sua experiência própria. Talvez essa frase, ela gravou-se no meu coração, porque meu pai, junto com os irmãos dele, também eram pescadores. Provavelmente Deus se utilizou daquilo que meu pai fazia como profissão para me chamar com a mesma palavra: você será pescador de homens. E eu entendi muito bem o que o Senhor estava falando para mim naquele dia, pela boca do Monsenhor Jonas. Mas como foi que o Senhor te chamou? De que forma? Aonde você estava? O que você estava fazendo naquele momento? O diácono Elias disse que foi apresentar lá os meninos da comunidade dele, né? Que iriam ser diáconos. E o bispo imediatamente já falou para ele: eu pensava que era você. E a partir daí, ele acolheu o chamado, hoje é diácono, fundador de uma comunidade e diácono também. Deus o chamou ali pela boca do bispo. E ele convenceu-se. Ele passou pela experiência do momento dele. Mas vejam só, gente. Uma coisa que nós precisamos entender
é que quando Deus chama, é preciso largar tudo. Eu fico imaginando aqui, eram 2 irmãos, olha, André e Simão Pedro. Estavam ali na profissão deles, trabalhando, jogando rede, pescando. Era a vida deles. Eles não tinham mais outra coisa a fazer a não ser aquilo. Viviam da pesca. E simplesmente Jesus vai passando e fala: venha atrás de mim. E de hoje em diante eu vos farei pescador de homens. E aqui diz no Evangelho, imediatamente. Não ficou pensando, não. Eu sei que muitas vezes a gente fica pensando, né? Dizendo, você tem que medir as coisas, é isso mesmo e tal. Mas ali é imediato, imediatamente largou a rede. E foi. Anda um pouco mais à frente. Estão lá outros pescadores, agora é Tiago e João. Aqui fala que eram filhos de Zebedeu. Provavelmente, para falar que era filho de Zebedeu, deveria ser um homem bem conhecido ali, né? Estavam na barca com seu pai, olha. Aqui para quem tem dúvida, porque deixou pai, porque deixou mãe, né? Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e eram 2 irmãos também. Jesus os chamou, mais uma vez, e imediatamente deixaram a barca, e deixaram o pai e o seguiram. Às vezes tem pessoas que quando são chamadas, que já têm uma profissão, ela diz, não, Senhor, deixa primeiro eu transitar na faculdade, né? Deixa primeiro eu terminar a faculdade, depois eu vou. Aí tem outros que depois que já foi chamado, que já está na sua missão, já está tudo, fica com dores, ou com, como é que chama? Ficam sempre pensando que não deveria ter deixado os estudos, que não deveria ter deixado a faculdade. Achagado, a palavra que eu queria dizer. Aí passa a vocação inteira com uma chaga, porque não terminou o curso, não terminou a faculdade. Aí depois fica dizendo que precisa terminar a faculdade. Mas por quê? Será que tem que realmente voltar a estudar? Bem, pode ser que o Senhor chame para voltar a estudar. Mas e se ele não quer? Vai viver chagado o tempo inteiro? Sempre se lamentando, sempre se lamentando? Imediatamente largaram e foram. E tem outros que ficam com problema de consciência. Ai, deixei meu pai, deixei minha mãe. Aí o pai e a mãe já não quer mesmo, aí já ficam lá com todas aquelas ações deles, né? Ah, filho, tá vendo o que é que você fez? Fiz todo um plano para a tua vida, meu filho. Aí vem a chantagem emocional, porque não sabe da experiência que a pessoa viveu. Aqui eu vou abrir um parêntese. Aqui eu estou falando de uma vocação real, de uma experiência concreta, de um chamado que é chamado. Não um chamado que a pessoa inventou na cabeça dela. Estou falando de um chamado. Ela teve a experiência. Como Pedro teve, como Simão teve aquela experiência naquele momento. E a única pessoa que pode dizer que teve a experiência foi ela mesma. Só ela. Fecha o parênteses, mas vou dar continuidade. Não estou falando aqui de uma pessoa também que fica atrás de uma mão e pedindo para reze, para eu descobrir a vocação que Deus tem para mim. Não se preocupe. Se você está preocupado com a sua vocação, pode ficar tranquilo que no momento certo Deus dirá, é Ele quem diz. Pode ficar tranquilo.
precisa ficar no estresse, viu? Sem estresse. Nada de ficar estressado, aí fica atrás daqueles, os grandes homens, né? Aqueles que quando falam, porque parece que tem pessoas hoje, né, que tem uma ligação direta com Jesus Cristo, né? É só você chegar lá, não, vai naquela pessoa ali que ela é especializada. Colocou a mão, Jesus já fala direto com ela e já vai dizer o que você quer. Quantas pessoas que às vezes vêm atrás de mim e dizem, padre, reze pela minha vocação e diga o que é que Deus tem para mim. Eu digo, olha, Ele não fala comigo. Você acha que eu vou complicar a vida para depois a pessoa chegar lá na frente, se decepcionar e a vocação dela não é essa e dizer que a culpa foi minha? Desse pecado eu não vou morrer, não. Eu? Não. Revelador de vocação dos outros? Eu não sou, não. Já estou dizendo aqui, ó, ninguém me procure para eu rezar e descobrir qual é a sua vocação. Eu não descubro. Eu não consigo. Porque é uma experiência que você tem que ter com Deus. É Deus quem diz. Se Deus não falou com você até hoje, no estresse. Vai continuando a tua vida, tranquilamente. Quem chama é Deus, gente. Quem chama é Deus. Eu estou dizendo, eu estava lá ouvindo o rádio, sedento, querendo ouvir alguma palavra de Deus, que eu estava naquela época que, aonde tinha alguém falando de Deus, eu estava lá, e de repente quando eu ligo o rádio, porque todo dia, acho que era às 6 horas da tarde, mais ou menos, quando eu liguei, aquela palavra gravou-se no meu coração. Gravou-se. É assim. De repente você cai na água, uma baleia aparece lá e diz assim, ó, o Senhor falou que é uma experiência que você teve, foi sua experiência própria. Aí nessa experiência própria, desse chamado, porque é aí que Deus convence, porque às vezes a pessoa, ela não se sente convencida, mas ela sabe que Deus já convenceu no coração. Aí a partir daí ela precisa dar os passos de seguir o Senhor, de estar com Ele, numa missão que Deus concede. Salvar almas, né? Imagine tirar as pessoas que estão nas mãos de Satanás e trazê-las para Deus. É interessante que no Evangelho de São João, quando tem lá o chamado de André, porque não se sabe em qual das duas situações foi que aconteceu, porque André, ele era discípulo de João Batista também. E provavelmente João Batista foi convencendo, e naquele dia que ele estava ali pescando com o irmão, Jesus passou. Mas João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali diz que João, o evangelista, e André vão atrás de Jesus. Aí Jesus olha para trás e pergunta para ele, o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês querem? Ele diz, mestre, onde é que você mora? Aí Jesus diz, vinde e vede. Aí André vai e fica lá com Jesus o dia inteiro. Depois ele sai correndo atrás de Simão e diz para Simão, encontrei o Messias. Aí Simão vai e fica. Mas são irmãos, gente, eu acho interessante isso. Eu não sei se Zebedeu ficou sem, entre aspas, né, sem filhos. Eu acho, provável, não sei se a família terminou ali, né? Mas foram os irmãos. A partir de uma experiência. A partir da sua experiência. E a partir do convencimento que existe já no seu coração. Porque não foi uma ilusão.